e as tecnologias, desculpem. Portanto, vamos nesta fase continuar com os trabalhos da manhã, dar início à abertura da mesa das comunicações livres. Temos nesta mesa diferentes pessoas com vasto conhecimento no âmbito importante para a nossa aprendizagem. Daremos início então à sessão. Vou chamar a senhora professora Zuma, que vai abordar a promoção do consumo de hortofrutícolas, programa ao... Muito bom dia, obrigada pelo principalmente à minha colega Dulce, que muito me estimulou, muito me presente para apresentar várias entidades, parceiros do Mercanças Superior Agrário, a fazer alguma das componentes da equipa de nutrição. Surgiu nos Estados Unidos, na década de costumava haver um grande aumento, verificar-se que havia muitos problemas de obesidade na criança. E nesta época, os Estados Unidos começaram a achar que devia-se realmente fazer alguma coisa no sentido de se promover dos hortofrutícolas. Rapidamente se alargou a outros países da Europa. Distribuiu-se largamente em mais de 40 países pelo mundo inteiro. E então, grandes objetivos deste programa de promoção de hortofrutícolas na idade escolar assenta em três conceitos fundamentais, que é o prevenção, como outras associadas e havendo evidência científica nesse sentido, promover o consumo de hortícolas por dia, porque nós ainda de facto ainda não estamos a Organização Mundial de Saúde 400 gramas por dia e os estudos recentes têm demonstrado que ainda estamos nas cerca de 235 gramas por dia. Portanto, ainda a nossa população não está, segundo alguns estudos, para potenciar os efeitos benéficos dos nutrientes, é preciso que haja um consumo diário cerca de 400 gramas por dia. Portanto, nós ainda não estamos a atingir, ainda não estão a conseguir atingir esta média para as crianças e para a população em geral. E outro grande aspecto importante, e outro objetivo pela alteração dos hábitos, isso que surgiu este programa 5 ao dia, e semanalmente temos atividades no mercado abastecedor com crianças de diferentes escolas, de diferentes regiões do país, com professores e até com pais também que às vezes participam nestas atividades. Neste momento está a decorrer no mercado abastecedor, que ele funciona. Estamos a receber um grupo de crianças do ensino pré-escolar, onde estão estudantes de enfermagem com uma colega para até às férias de Natal, tenho 370 crianças já inscritas no programa. Portanto, desde 16 de outubro, que deu abertura ao programa, até às férias de Natal, portanto, crianças já inscritas no programa a 5 ao dia. Como disse, portanto, são aqueles conceitos, mas também aumentar a literacia alimentar não só das crianças, mas da comunidade, da sociedade civil em geral. Portanto, é que quando as crianças vão, por vezes temos pais a associarem-se a esta iniciativa, ou avós, que também são elementos extremamente muito importante trabalhar com a figura do avô, porque os avós passam muito tempo também com estas crianças, de maneira que a população-alvo e mais recentemente em 2018, que são os séniores. Já tivemos atividades com a população sénior, de desenvolver atividades de preparação da fruta, onde vão ser enaltecidas as qualidades dos hortofrutícolas. Como parceiro, nós sozinhos não dá para fazer esta atividade. Está sediada, portanto, no mercado abastecedor de Coimbra,
em Taveiro, e é lá que fazemos as nossas atividades, é lá que temos a nossa box toda preparada para o acolhimento, quer das crianças, quer também da população sénior. E as atividades são desenvolvidas como? A enfermagem trabalha a fruta, a colega minha a desenvolver as atividades com os nossos estudantes de enfermagem, onde fazemos uma salada de frutas com as crianças ou com os idosos. E à medida que vamos trabalhando as diferentes, vamos também enaltecendo as qualidades desses cuidados nutricionais fazem, geralmente trabalham as sementeiras. O que são sementeiras, o que são frutos, dinâmicas, são jogos interativos, sempre na área da alimentação saudável e sobre a promoção do hortofrutícolas na nossa alimentação. Portanto, é um grupo de atividades, enquanto um está a fazer a salada de frutas, com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, está o outro grupo a trabalhar neste da salvaguarda da dieta das crianças. Temos a recepção. Quando os meninos chegam das escolas, fazemos uma recepção no mercado abastecedor e, por vezes, temos a oportunidade de também falar com alguns produtores locais, lembrar que o mercado abastecedor funciona de noite, mas é durante o dia que nós realizamos as atividades da box, que está aberta e onde temos algum produtor local sobre a importância do consumo. Depois temos a seção da fruta, com a escola agrária a preparação da terra e trabalhar a sementar, a trabalhar também a fruta, e quando temos grupos de idosos, muitas vezes temos crianças associadas. E este trabalho intergeracional à volta da mesa é extremamente satisfatório, quer para as crianças, quer para as crianças. À volta da mesa é sempre de convívio. Filosofia da dieta mediterrânica. Pronto, termino. Acho que cumpri o meu time, fui um bocadinho acelerado. Queria ultrapassar de facto o time para apresentar. É só uma apresentação do programa 5 ao dia, que tem 10 anos. Dia 16 de outubro passado fez os 10 anos e abre as crianças e... Obrigada. Parabéns, senhora professora e enfermeira Marina, pela brilhante apresentação e pela persistência deste programa. Já está aqui na pré-adolescência e, portanto, há uma sobrevida, esperemos nós, pela adolescência, pelo jovem adulto e que persista até à idade adulta. Estratégias, vamos e pensarmos no final da discussão. Uma vez que a senhora professora Marina terá que se ausentar, eu peço aos presentes, se tiverem alguma questão, colocavam-na neste momento para que ela possa ser respondida, uma vez que no final a estará para responder ficado algum esclarecimento adicional que vocês entendam pertinente. Não havendo questões, foi esclarecedor. Portanto, avançaremos para a próxima comunicação. A senhora professora. Muito bom dia, e felicito e agradeço em que eu fui orientadora e a senhora professora Dulce foi os subsídios e que se intitula já agora Memórias e Histórias Intergeracionais de Amamentação, Contributos dos Enfermeiros. A amamentação é considerada a forma de alimentação mais antiga e eficaz. É de facto também, na maioria das vezes, é aprendido mais para as filhas, em diversas culturas e sociedades, através dos momentos e oportunidades para observar a amamentação dentro do círculo familiar. O incentivo à amamentação
deve ser um processo contínuo, sendo o enfermeiro profissional que tem maior oportunidade de contacto direto com a mãe. Interessou-nos então identificar experiências e vivências de duas gerações de mulheres que amamentaram ou amamentavam filhos e analisar os contributos, construir um estudo qualitativo do tipo exploratório. Na análise dos dados foi utilizada a amostra foi não probabilística em bola de neve, com 11 de cada mãe e 7 filhos em texto direto. Utilizar respostas abertas, constituído por 16 questões constituído por duas partes, uma que se tratava da caracterização sociodemográfica e depois as questões referentes à sua experiência na sua experiência de amamentação. Provável da Comissão de Ética da nossa escola, após contacto telefónico e pedido de autorização para no estudo, os questionários foram entregues pessoalmente em envelope fechado e retida. Da amostra, tratava-se então de 7 mães e 7 filhas, com idades que nas filhas oscilavam aos 32, 34 anos, mas nas mães entre os 55 e os 63, numa distribuição homogénea. As filhas, na sua grande maioria, estavam empregadas, ao contrário das mães. A escolaridade, também vemos que a escolaridade era superior nas filhas, com 42% já com o grau de licenciada. Por de filhos, vemos também que as mães tinham, na sua grande maioria, ao passo que as filhas têm apenas um filho. Tudo isto traduz, de facto, a evolução sociodemográfica do nosso país. No tipo de parto, vemos também que na sua as mães tiveram um parto eutóxico, enquanto que nas filhas 42% tiveram. E em relação à duração da amamentação, vemos que a grande maioria das mães amamentaram entre os 2 e os 6 meses, mas nas filhas já aumentou este período, de 28,6% amamentaram 2 anos de idade. Em relação aos nossos resultados, fizemos análise de conteúdo e emergiram 5 categorias principais. Vamos depois analisar. Razões para querer amamentar é a primeira. Então, as razões do leite materno, não só enquanto também nos seus aspectos de relação afetiva e emocional que permite o estabelecer da amamentação. E que quer as mães, quer as filhas têm esta experiência. Portanto, não houve diferenças propriamente dita entre as mães e as filhas. No abandono da amamentação, o que é que nós vemos? Sobressaiu a sensação de ter falta de leite. E por isso as mães deixaram de amamentar. O leite insuficiente é considerado uma dificuldade tardia da amamentação e, no nosso caso, confirmou-se aquilo que se diz, que os autores também dizem. Mas vemos que esta percepção é identificada claramente como a causa principalmente pelas mães. O início da primeira mamada. Há aqui também um aspecto importante para todos os refletidos. Verificamos que algumas das mulheres não sabiam precisar se a amamentação ocorreu de imediato após o bebê nascer, mas a maioria foi tardia. E isto leva-nos a pensar que se privilegiam alguns cuidados num contexto do hospital de Dr. Nélio Mendonça, na região autónoma da Madeira, em que não está ainda estabelecida a amamentação na primeira meia hora de vida.
E isto é nítido nestes dados. A transmissão intergeracional de conhecimentos é a quarta categoria que emergiu, e nós vemos que foi realçado que foi importante a observação da mamada por parte da mãe, a ajuda da família, e isto, portanto, conclui-se que, de facto, as mulheres continuam a ser um grande e importante veículo de transmissão desta prática. Este ponto, de facto, também nos preocupa, porquanto o contributo dos enfermeiros, na opinião destas mulheres, não é favorável. Vemos que, sobretudo, o que acontece, sobretudo, com as mães, ou seja, com as mulheres mais da geração anterior, e que foi referido que não incentivaram a amamentação, não tiveram contributos para o sucesso da amamentação. Sabemos que cabe, de facto, aos profissionais de saúde e, sobretudo, aos enfermeiros, um papel importante na promoção da amamentação, e isto leva-nos a refletir que temos ainda algum caminho a percorrer. E é isto, as evidências dos discursos demonstram que todas as mulheres iniciaram a amamentação dos seus filhos, reconhecem as vantagens do leite materno, contudo, a maioria, tanto as mães como as filhas, amamentou entre 2 a 6 meses. A percepção do leite insuficiente foi a razão mais apontada para o abandono da amamentação, mas que foi mais evidente nas mães. O início da amamentação na primeira meia hora de vida não aconteceu, sobretudo devido à realização de cesarianas. Não foi evidente também a transmissão intergeracional de conhecimentos e aprendizagens. Quanto ao contributo dos enfermeiros para a amamentação, a totalidade das mães tem uma opinião pouco favorável, contudo estas experiências contrastam já com discursos mais otimistas por parte das filhas, o que denota uma evolução positiva em relação à geração anterior. Torna-se fundamental empoderar as mães para que possam decidir de forma esclarecida e consciente sobre a amamentação, e neste caso é aquilo que de facto é preconizado. É indispensável também o incentivo e o apoio, e os enfermeiros têm um papel relevante, devendo os enfermeiros investir nesta área de formação, quer formação a nível de cursos pré e pós-graduada, quer sobretudo também em atualizações, porquanto esta questão da amamentação é uma área que tem evoluído bastante. Sobretudo, todas as enfermeiras que trabalham em cuidados de saúde primários e que têm a responsabilidade da consulta de saúde infantil, mas também as que trabalham quer nas maternidades, quer nas neonatologias ou mesmo com crianças. Agradeço a atenção e obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora Mussolina, que referiu os 10 minutos escrupulosamente. Agora daremos continuidade. Chamo a Sra. Professora Dulce Galvão, professora nesta escola, na Unidade Científico-Pedagógica de Pediatria, para nos falar sobre a amamentação em crianças com asma. Bom dia. Vamos ver se eu não parto material aqui à escola. Eu quero começar por saudar todos os presentes e dizer-vos que eu vou preferir resulta de uma monografia de filosofia que eu orientei e que foi desenvolvida pelas estudantes Ana Karina e Teresa Santos, que por compromissos profissionais não podem hoje estar aqui presentes para o fazerem e por isso pediram-me então para eu os fazer. A amamentação é a estratégia isolada mais forte na prevenção da mortalidade infantil
na promoção da saúde física e mental das nossas crianças e da mulher que amamenta. O leite materno é o melhor alimento para o bebê porque contém em si propriedades nutricionais essenciais ao crescimento e ao desenvolvimento nos primeiros meses de vida. Os estudos aquilo que nos mostram é que o aleitamento materno pode diminuir a probabilidade de aparecimento de doenças na criança e a amamentação parece até ter efeito protetor no aparecimento da asma. No entanto, aquilo que nós verificamos é que o número de crianças com asma está a aumentar. No dizer da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, a prevalência da asma pediátrica é de 8,4%, sendo assim uma das principais doenças crónicas nos nossos meninos. Também se verificou que, a nível da consulta de alergologia de um dos hospitais pediátricos, a afluência das crianças a esta consulta era bastante elevada, precisamente por sofrerem de asma. E foi neste sentido que realmente surgiu a questão: como é que se processou a amamentação das crianças nos primeiros meses de vida e que eram portadoras de asma? Neste sentido, desenvolveu-se uma revisão integrativa da literatura entre março e junho de 2018, tendo-se definido os objetivos. Conhecer como é que se processou a amamentação nos primeiros meses de vida das crianças asmáticas, identificar o momento de introdução de outros alimentos ou líquidos para além do leite materno na dieta alimentar destas crianças que sofriam de asma, da alimentação complementar e também a duração da amamentação, tanto exclusiva como a amamentação completa. Fez-se então uma pesquisa bibliográfica a nível da EBS, recorrido às bases de dados Medline, Sinal e Academic Search Complete. Utilizaram-se os descritores breastfeeding or milk production or lactation and asthma. Estabeleceram-se como critérios de inclusão o facto de serem artigos que incluíssem estudos com crianças que fossem portadoras de asma e o modo como foram amamentadas, que respondessem à questão de investigação e também aos objetivos, independente da metodologia de investigação que estivessem a ser seguidas, fossem publicados entre 2013 e 2018, se tivessem texto integral disponível e que fosse gratuito, fossem de língua inglesa, portuguesa ou espanhola e que fossem divulgados em revistas académicas. Num primeiro momento, obteve-se 253 artigos, aplicando os critérios de inclusão e de exclusão. Produziu-se a pesquisa para 26 estudos e viemos a incluir apenas 6 artigos. Os nossos resultados mostraram então que a totalidade dos estudos recorreu à metodologia quantitativa, que em 2013 e 2016 foi publicado um artigo em cada ano e em 2015 e 2017 2 artigos. Existiu predomínio de artigos publicados a nível da Europa. O número de crianças incluídas a nível das amostras oscilou entre 555 e 41.020 crianças. 2 artigos faziam referência ao momento de introdução de outros alimentos ou líquidos na dieta alimentar das crianças. 2 analisavam quando ocorreu a introdução de alimentos complementares. 4 abordavam a duração da amamentação exclusiva e a totalidade estudou a duração da amamentação completa. A OMS e a Unicef recomendam a exclusividade da amamentação até aos 6 meses e a sua manutenção de alimentos complementares até aos 2 anos e mais, e por isso até que a mãe e os bebés. O que se teve a oportunidade de verificar relativamente à introdução de outros alimentos ou líquidos alimentar das crianças foi no estudo que desenvolveram com 1924 crianças, e estas crianças tinham asma, pieira e eczema atópico e desenvolveram até aos 10 anos de idade. Foi que a idade média para a introdução de leite de fórmula foi de 15 dias
e de sumo de frutas, de 4 meses e meio. Também Lócios e Tolo, que realizaram um estudo em que participaram 1.448 crianças e apresentaram às verificaram que 426 tinham iniciado leite de fórmula antes dos 4 meses, 168 entre os 4 e os 5,9 meses e 854 aos 6 meses ou depois. Quanto à introdução de alimentos complementares, Guerra diz-nos que a introdução de alimentos complementares deve ocorrer preferencialmente aos 6 meses. No Arueto, verificaram que a idade média de introdução de alimentos nestas crianças, nomeadamente o arroz e os cereais, foi aos 3,75 meses, frutas e legumes aos 4 meses, carne e ovo aos 5 e peixe. Também Lócios e Tolo apuraram que a alimentação complementar antes dos 4 meses. Viu-se que no Arueto a população média do aleitamento materno exclusivo nas crianças que sofriam de asma foi de 3,75 meses. No estudo prospectivo desenvolvido por Decker et al., com 670, apuraram que 25,4% das crianças, 39,5%, foram amamentadas exclusivamente, também só até aos 4. Quanto à e Sears et al., o prolongamento do aleitamento materno até ao ano de idade parece reduzir o aparecimento de infecções respiratórias e de asma na infância. Todavia, não se verifica a da asma até aos 10 anos de idade. Rosa Salazar, no estudo que desenvolveram com 618 crianças porto-riquenhas, os 6 e os 14 anos, verificaram que 4,9% foram amamentadas de 6 meses. Mais de 6 meses. Apuraram que efetivamente houve uma diminuição da asma amamentadas até aos 6 meses. Mais de 6 meses não teve influência no aparecimento da asma. As crianças asmáticas verificaram que das crianças terem sido amamentadas não esteve associado a um aparecimento da asma. Foi um menor risco de exacerbação dos seus sintomas. Observaram que das crianças que tinham sido amamentadas, 20,1% foi amamentada. Podemos então concluir que as crianças asmáticas foram introduzidas nas suas dietas alimentares precoces do que é recomendado. A relação entre a amamentação e prevenção da asma. Alguns estudos de prevenção e do aleitamento materno exclusivo estão associados à prevenção, outros às suas exacerbações. A falta de risco de desenvolvimento da asma não constituírem a associação alimentar e desenvolvimento da asma aparenta dependência materna. Os estudos, por exemplo, a exposição económica de licença de maternidade. Implica que futuros trabalhos sejam desenvolvidos por forma a que possamos esclarecer a patogénese e a influência da amamentação na asma. Pelos inúmeros benefícios da amamentação e das nossas crianças, das mães, da sociedade em geral, é fundamental que sejamos capazes de capacitar ao leite materno, incentivar e da Unicef. As bibliográficas que foram utilizadas para a minha apresentação. Muito obrigada, bem-aja pela vossa atenção. Muito obrigada. Parabéns, Sra. Professora Dulce, pela excelente apresentação e pela pertinência do tema que nos trouxe. Vamos dar continuidade. Chamo, por favor, o Sr. Professor Jorge Apóstolo, professor nesta escola,
na Unidade Científico-Pedagógica, que nos vai abordar a efetividade de um programa de visita domiciliar na prevenção dos maus tratos a crianças e jovens. Bom dia a todos. E a todas. O tema que trago tem a ver, efetivamente, com questões complexas, das quais temos vindo a tratar também ao longo deste congresso e que se prendem muito, pois, com o direito das crianças, mas também depois com a correspondência, a como é que nós vamos gerir esses direitos e, em situações problemáticas, sobretudo, que ferramentas é que nós podemos ter que tenham alguma efetividade, não é? Porque quando falamos em situações complexas, dificilmente nós temos ferramentas únicas e que sejam efetivas a 100% e que resolvam os problemas todos. Isso não existe e, portanto, o que nós andamos à procura é de ferramentas que, em determinadas circunstâncias, possam surtir algum efeito. Portanto, a prevenção dos maus tratos e a prevenção de recorrência dos maus tratos é, obviamente, um tema relevantíssimo, portanto, como temos vindo a observar. O que nós sabemos hoje é que, basicamente, esta é uma questão complexa, estrutural, não é conjuntural, é estrutural. E que, como já foi hoje salientado de manhã, os perfis epidemiológicos hoje estão-se a alterar. E, portanto, não é só estes problemas de maus tratos, com as suas várias formas, em que a negligência continua a ser a principal, o perfil epidemiológico está-se a alterar. E, portanto, é algo transversal, como já foi hoje dito de manhã por um dos intervenientes numa das mesas. Portanto, é muito transversal. Então, não é só em determinados tipos de estratos sociais e económicos. Ele pode, obviamente, e hoje ele atravessa, obviamente, outro tipo de grupos sociais. Portanto, é uma grande preocupação de saúde pública. Sabemos que a questão do maltrato, embora haja uma categorização elevada e nem todas têm a mesma gradação, obviamente, mas de uma forma genérica podemos dizer que de uma forma ou de outra haverá sempre repercussões ou um potencial enorme de repercussões, quando não a própria morte de crianças. Portanto, no mínimo, há um potencial negativo muito complexo para crianças que atravessam as várias formas ou determinadas de violência ou maltrato. Portanto, o objetivo principal do trabalho foi precisamente identificar algumas evidências de uma determinada intervenção, que se chama visita domiciliária, no sentido de perceber a sua efetividade na prevenção primária e secundária dos maus tratos. No fundo, para quê? Para percebermos se esta intervenção, que é clássica, diria, clássica, por parte até dos enfermeiros, também nesta área merece ser estruturada e merece ser seguida e de que forma depois é que ela pode ser medida em termos de resultado. Portanto, numa revisão teórica da literatura, com pesquisa nas principais bases de dados e com alguns dos escritores mais adequados ao efeito. Do conjunto de trabalhos que foram publicados, eu escuso-me estar a referir o nome dos trabalhos, mas pronto, dos trabalhos que foram para a apuração final, nós extraímos um conjunto de indicadores que nos parecem muito relevantes. Portanto, de uma forma, diria, de uma forma estruturada, determinadas implementações de algumas visitas domiciliárias surtiram alguns efeitos. Por exemplo, redução de acidentes e intoxicações.
de crianças. Redução de práticas de punição corporal com uma utilização adequada e mais consentânea com aquilo que é a visão do século XXI da disciplina em crianças em Lima Grande. Uma redução da violência intrafamiliar de género, que, como vimos hoje, quando falamos em maus tratos, ou quando falamos em violência de género, por exemplo, ou intrafamiliar, estas coisas andam quase todas ligadas umas às outras. É muito difícil que a família onde existem maus tratos não tenha depois uma série de problemas conexos a este. Uma melhoria do crescimento e desenvolvimento das crianças, uma maior prevalência de comportamentos parentais positivos, um maior desenvolvimento do vínculo afetivo familiar e maior qualificação parental. Depois, também algum empoderamento. É importante perceber que as intervenções se tornam efetivas e de alcance prolongado. Na verdade, nós sabemos empoderar as pessoas e as pessoas se sentirem também elas empoderadas. E esse é um aspecto central deste tipo de programas de visita domiciliária ou outros. Portanto, um maior potencial para ajuste de algumas estratégias interessantes. Depois, há problemas, há áreas muito específicas onde esta prevalência de maus tratos é muito clara. Bebés que nascem com determinado tipo de vulnerabilidades, a evidência da literatura o que nos diz é que há uma percentagem significativa desses bebés que são várias vezes ao mesmo tempo. E, portanto, também muitos são vítimas de violência e maltrato, como é o caso de bebés prematuros. Depois, identificação precoce de situações de vulnerabilidade e, portanto, se forem implementadas no período pré-natal, podem, o seu efeito preventivo primário pode ser mais forte, pode ser mais evidente. E no que respeita à recorrência de maus tratos, porque, na verdade, quando falamos em maus tratos, o que estamos a falar são de padrões de maus tratos. Não é uma situação, geralmente, que ocorre de vez em quando. Geralmente é um padrão de atuação. E, portanto, é isto que nós tentaremos, ou devemos tentar, parar. No mínimo parar. Portanto, há uma redução significativa do número de agressões físicas e, de alguma forma, aquilo que é o principal, em termos de prevalência, o maltrato, ela pode, efetivamente, ser reduzida. Depois, como digo, há sempre alguns grupos onde este tipo de efetividade parece ser maior. Na maior parte dos trabalhos publicados, percebe-se que esta efetividade é maior em mães jovens e primíparas, comparando, portanto, com as multíparas. E, de alguma maneira, podemos empoderar de forma a que possa ser mais plástico, mais flexível, mais ajustado. Uma das principais dúvidas sobre o termo programas, porque há muitos programas, os enfermeiros, no caso concreto, temos uma ideia conceptual do que são alguns tipos de visita domiciliária. Mas, na verdade, o que estamos a falar são de programas que deveriam ser estruturados de forma de vez em quando. Existem, de qualquer forma, muitas dúvidas, sobretudo em alguns pontos onde o custo-benefício foi estudado, e sabemos que há países que estudam isto com muita profundidade, não é o caso português ainda, mas para lá caminhamos. Existem algumas dúvidas e a forma de tornar os programas mais baratos e sem perder efetividade é, de facto, personalizá-los, é adaptá-los a determinados, aos contextos específicos, conhecendo muito bem aquilo que é o macroambiente. Também já foi salientado por alguém aqui na primeira mesa sobre está a saber que há aqui uma situação complexa, mas os pais estão inseridos numa comunidade. Ninguém sinalizou, portanto, o entorno, o macroambiente é obviamente decisivo nestas questões. Portanto, como conclusões, diríamos que as evidências apoiam as visitas domiciliares como modelos de prevenção primária e também secundária, particularmente na redução
daquilo que são recorrências. Não é? Os benefícios ocorrem especialmente em famílias que, à partida, têm um conjunto maior de desvantagens, podem ser económicas, podem ser sociais, podem ser culturais, e, portanto, apresentam algumas vulnerabilidades de base, sem perdermos a ideia de que este fenómeno é transversal. E não há dúvida que as mães mais jovens e primíparas, em determinado tipo de condição, beneficiam mais dos programas de visita domiciliária. Diremos que, para a realidade portuguesa, não há aqui nenhum estudo aplicado à realidade portuguesa, são todos estudos, basicamente, dos Estados Unidos. Precisamos de estudos adaptados ao nosso contexto para vir a confirmar, eventualmente, estes resultados, até porque eles são, de alguma forma, pesados, sem ignorar que, de facto, também, como já foi salientado de manhã, nós precisamos de trabalhar cada vez mais nos contextos específicos, inclusivamente dentro daquilo que são os quadros familiares e, portanto, a visita domiciliária, um programa estruturado de visita domiciliária pode, efetivamente, caber e ter condição de algum sucesso. Não podemos, mais uma vez, pensar que temos aqui uma panaceia e temos aqui um fármaco que tem uma eficácia a 100%, porque isso realmente não existe. Portanto, isto é um resultado de aproximação a metodologias que garantem algum tipo de efetividade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Jorge, pela sua brilhante apresentação. Vamos então chamar a senhora professora Graça Aparício, por último, mas não menos importante, que nos vai falar dos enfermeiros na promoção da esperança nos pais de crianças com doença crónica. Professora na Escola Superior de Enfermagem de Viseu. Então, muito bom dia a todas e a todos. Um cumprimento em particular para a organização deste congresso e também um esclarecimento. Eu venho apresentar um trabalho que foi também, tal como outros colegas já falaram, que foi, portanto, o trabalho de relatório final de uma aluna de mestrado que desenvolveu o seu mestrado na Escola Superior de Saúde e que, por motivos de saúde, não pôde vir apresentar. O trabalho intitula-se Os enfermeiros na promoção da esperança nos pais de crianças com doença crónica. Como todos sabemos, o enfermeiro fundamenta a sua prática no conhecimento científico e também na aprendizagem das habilidades, no fundo, que ele vai desenvolvendo tecnicamente, mas outras, tais como habilidades morais e emocionais, dando desta forma suporte às experiências multidimensionais da prática e às suas motivações, particularmente na área dos cuidados paliativos pediátricos. Neste contexto, a complexidade de cuidados, portanto, dos cuidados paliativos pediátricos, não só em termos técnico-científicos, mas sobretudo emocionais, contribui frequentemente para o desenvolvimento de sentimentos de stress e desesperança nos profissionais. Também nós sabemos que em pediatria a esperança pode ser considerada como um fator protetor quer dos profissionais de saúde, quer das crianças e famílias, considerando ainda os pais que os cuidados espirituais são uma das 7 dimensões mais importantes na prestação de cuidados de saúde. Portanto, nós também podemos ainda acrescentar que a promoção da esperança se fundamenta na Carta dos Direitos da Criança, onde figuram as bases da sua proteção mais importantes, mas também, e também onde se cumpre o seu superior interesse, mas também na Carta da Criança Hospitalizada e também no seu respeito pela aplicação quando as crianças estão hospitalizadas. Portanto, a esperança deve ser considerada uma área muito importante para a prática da enfermagem pediátrica em todos os contextos, mas em particular nas crianças com doença crónica ou eventualmente paliativa. Então foi o objetivo deste estudo, que eu não disse, mas ele é parte do trabalho que foi mais alargado, portanto o estudo da esperança foi uma das partes do estudo e tinha como objetivo de analisar a influência da autoperceção da esperança dos enfermeiros
que cuidam de crianças em função de, portanto, no cuidar das crianças com doença paliativa, em função de variáveis não só sociodemográficas, também como profissionais. Portanto, o desenho do estudo foi um desenho quantitativo, transversal e descritivo. Foi efetuado numa amostra não probabilística por conveniência de 102 profissionais de saúde, portanto, que desempenhavam as suas funções numa instituição da região centro de Portugal. A maioria era do sexo feminino, sendo que a idade dos homens, a média era cerca dos 40 anos, e das mulheres cerca dos 39, também próxima dos 40 anos, ligeiramente mais novas. Portanto, destes profissionais, a maioria eram enfermeiros, 62,7%, seguidos dos médicos, que não chegavam a 30%, e depois outros, foram considerados outros técnicos, nomeadamente assistentes sociais e psicólogos, que faziam um total de 8,8%. Portanto, os dados foram obtidos por um questionário online, que era composto por várias partes, sendo que nós analisamos desse questionário os dados de caracterização sociodemográfica da amostra e a escala de esperança do futuro de Snider, que foi validada para a população portuguesa por Ribeiro, Pedro e Marques em 2006. Esta escala é uma escala que é composta por duas dimensões: a iniciativa, que, na opinião do autor, designa a vontade ou a energia cognitiva ou motivacional para a consecução dos objetivos pessoais, e a outra dimensão, que são os caminhos, e, portanto, que será a percepção de se ser capaz de gerar planos bem-sucedidos para alcançar os objetivos. É uma escala pequenina, tem apenas 12 questões, sendo que 4 são distratores, portanto, nem sequer tem avaliação para os valores da escala. Como dados, portanto, nós verificámos que a maioria da amostra tinha a licenciatura, 72%, e 27,5% tinham um mestrado. A maioria dos profissionais tinha menos de 10 anos de desempenho profissional, seguidos dos que tinham entre 11 e 19 anos. Destes profissionais, também verificámos que a grande maioria desempenhava funções no internamento de pediatria, como é, portanto, também o panorama das nossas pediatrias em Portugal, seguidos de um grupo de 42% que desempenhavam funções na urgência, 33,3% na consulta externa e 29,4% na UCINA. Portanto, pequenas percentagens desempenhavam funções no serviço social e no serviço de pedopsiquiatria. Relativamente à análise da escala em si, nós podemos verificar que, através das estatísticas, que a percepção de esperança, portanto, para a amostra global, oscilaram entre 35 e 62, portanto, isto para a amostra global, com uma média global de 48, num score máximo de 96, ou seja, portanto, os resultados foram, digamos que, ali um pouquinho acima da média, o que quer dizer que são razoáveis. Portanto, a dimensão mostrou que a esperança percebida pelos profissionais teria um valor razoável. A dimensão com a média mais elevada foi a iniciativa, portanto, das duas, caminhos ou iniciativa, a iniciativa foi a que teve uma média mais elevada. Verificou-se também que os profissionais do género masculino se auto-percepcionaram como tendo, portanto, maior esperança pelas ordenações médias dos valores encontrados em ambas as dimensões, e ali com uma significância marginal na dimensão iniciativa. Depois verificou-se também que, isto relativamente à análise entre a percepção de esperança e a idade, verificou-se que foram os profissionais mais novos, portanto com a idade abaixo de 34 anos, que se percepcionaram como tendo mais esperança, portanto, sendo a esperança que eles perceberam que era, portanto, estava mais desenvolvida em si, com diferenças significativas na dimensão iniciativa, mais uma vez, e na esperança global. Relativamente ao grupo profissional, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. No entanto, eu gostava de mostrar a tendência dos resultados, que indicam que os psicólogos e os assistentes sociais são os profissionais que têm valores mais elevados no âmbito da esperança, seguidos dos médicos,
e os enfermeiros são os que têm menos. Eu penso que, apesar de ser uma tendência de não ter valor estatístico, devemos dizer isto. Os enfermeiros apenas manifestam, comparativamente aos médicos, neste caso, portanto, valores mais elevados na iniciativa. Nas outras questões, portanto, serão os enfermeiros que sentem, digamos que são os que têm menos esperança na sua percepção. Para concluir, eu apenas vou acrescentar que no global dos profissionais de saúde em estudo revelaram um nível razoável de esperança, diferenciando significativamente o género masculino e os profissionais mais novos, o que também pode estar relacionado, o que, enfim, segundo a análise feita por nós, poderá estar relacionado com o investimento que se tem feito nesta área importante da prática e, portanto, estando os profissionais mais novos mais alertados para estas questões dos cuidados paliativos e do seu envolvimento a todos os níveis. Sabemos que, portanto, todos os hospitais têm que ter cuidados básicos para cuidados paliativos básicos e, portanto, haverá uma maior abertura a esta questão e talvez também a reflexão sobre estes conceitos tão importantes nestas práticas. Nós também sabemos que a percepção de esperança é dinâmica, é uma dimensão dinâmica e varia muito em função do contexto. Eu penso que, apesar dos resultados apurados, nós não podemos deixar de pensar que eles são apenas resultados de um estudo transversal e com uma amostra pequena e, portanto, terão, enfim, um valor que é, enfim. Depois também gostaria de dizer que nós, e isto também é jeito de conclusão, que a percepção de esperança nos profissionais de saúde deve ser considerada como uma mais-valia. Portanto, no fundo, eles são o profissional mais privilegiado que está mais em contacto com as pessoas e, portanto, será aquele que terá nas suas mãos maior condições para recuperar, manter ou promover a esperança de quem cuida, constituindo assim, então, isto como um recurso terapêutico e tão importante no geral, mas em particular na enfermagem pediátrica. Para os profissionais, segundo alguns autores, a esperança é entendida como um fator protetor do profissional, não é? Mas para os pais ela é considerada também um fator promotor da sua própria esperança. Ou seja, os pais, quando percebem a esperança no enfermeiro, eles próprios se ficam com mais esperança. E, portanto, acaba por ser também uma dimensão de conforto muito importante que nós devemos promover. Sendo os enfermeiros os profissionais que permanecem mais tempo em contacto com as crianças e famílias e têm mais oportunidade de vivenciar mais intensamente a complexidade dos cuidados, também é muito provável que eles presintam ou percebam com mais frequência o desalento, o stress e a desesperança. Portanto, eu, para finalizar, queria só realçar a necessidade dos profissionais refletirem sobre as suas percepções nestas dimensões, nomeadamente a da esperança, que devemos analisar, e a forma como essa percepção pode afetar as suas práticas, que achamos ser muito importante. Portanto, a bibliografia que usamos para a apresentação e um agradecimento. Muito obrigada a todos pelas vossas apresentações, que enriqueceram muito aquilo que é o conhecimento que nós temos nestas diferentes temáticas e que têm em comum todas o facto de estarmos preocupados com a criança, com a família, com as questões da parentalidade e muito centrados naquilo que é a promoção, porque tentei ao longo deste tempo que vos ouvia encontrar um ponto comum e todos vocês se preocuparam com a promoção e a prevenção, intervirmos nestes aspectos tão importantes, não estarmos apenas centrados depois numa intervenção posterior a acontecimentos com os quais já não podemos reverter. E, portanto, obrigada a todos pela vossa apresentação. Abriremos agora a mesa para discussão. Chamo-vos para que possamos partilhar com todos algumas ideias e clarificar algo que não ficar.
Então, os presentes querem partilhar connosco alguma vivência, colocar alguma questão? Está aberta à discussão. Foi esclarecedor, eu concordo com vocês. Eu tenho-vos a dizer que todos estas senhoras e o senhor professor Apóstolo já foram meus professores. Todos. Foi um grande desafio para mim estar a moderar uma mesa tão ilustre. Está aqui a velha guarda. Eu fui uma sortuda por tê-los a todos. E, portanto, se calhar em jeito de conclusão e para tentar integrar. Agradecer aqui uns comentários para vocês. Concretamente para a professora Ernestina. Como é importante nós vermos no trabalho que a professora Ernestina nos trouxe, nós dizemos que as nossas crianças, as nossas jovens, devem efetivamente ser nos domicílios, em casa, com as mães, a aprender, porque a amamentação é algo que é natural, mas não é instintivo. É muitas vezes nos seios familiares que começam a ver o que é amamentar. E como este estudo nos mostra que muito da transmissão da amamentação não aconteceu com aquelas adolescentes, com aquelas mulheres, isso não lhes foi transmitida pelas próprias mães. No entanto, aquilo que se verifica naquele estudo é que elas próprias até conseguiram amamentar durante mais tempo do que as próprias mães. É contraditório àquilo que as nossas revisões nos têm mostrado. Foi um estudo muito interessante. Muito interessante. Diz a professora Dulce, nós e a Unicef tem trabalhado muito isso, trabalhar na menina desde cedo, a criança, no sentido de ela também própria perceber que a amamentação é a forma de alimentar mais equilibrada, mais eficaz. É importante, é importante. É óbvio que, e algumas brincadeiras que se devem promover, mas como diz a professora Dulce, não é essa a experiência que se verificou neste estudo. Contudo, já agora gostava só também de realçar, contudo, o contributo dos enfermeiros foi mais reconhecido pelas mais novas do que pelas mais velhas. É uma coisa curiosa. Mas tem a ver com o contexto. Não era proporcionada à amamentação. Isso não vira volta, não é? Está a ser efetivo. Nós estamos a ser mais agentes promotores da amamentação do que no tempo daquelas mulheres. Claro que, e isto não faz parte deste trabalho, mas como estão aqui jovens, enfermeiros, eu gostava também de realçar este ponto, e todos nós temos que ter este sentido. Hoje discute-se também a obrigatoriedade de amamentar, ou seja, nós também não podemos forçar uma mãe que deliberadamente, conscientemente, não quer amamentar. Ou, por outro lado, não tem leite, porque nós dizemos que o leite, de facto, quanto mais estimulado, maior a produção. Isto é verdade, mas a determinada altura, aquela mulher que não tem leite não pode ser forçada a amamentar. Portanto, ou seja, nós como profissionais de saúde também temos que ter este equilíbrio, digamos assim, de respeitar e de perceber até que ponto estamos a forçar, e aqui pessoas do direito, que estamos a forçar aquilo que é a liberdade, de consciência, de decisão, e isto é uma questão séria também, muito importante, porque já há pessoas que preferem isso, sentem-se vitimizadas, culpabilizadas, não amamentar. Isto tem que haver também um senso ético para discernir de facto até onde ir e até onde parar. Só tanto foi só para complementar a ideia, uma vez que estamos também a discutir questões do direito, não é? Obviamente. Por vezes há uma certa tendência a esta questão
da quase obrigatoriedade, quer dizer, eu costumo referir isto muitas vezes aos nossos estudantes. Nós vestimos a camisola do aleitamento materno e da amamentação, ponto final. Mas, vestimos-la, mas não podemos ser, obviamente, radicais. Temos que perceber que há outros pontos de vista. Até porque, depois, bem vistas as coisas, um bebê que esteja a ser amamentado por uma mãe não motivada a amamentar, com muitas, está a amamentar quase por obrigação, nós sabemos que os bebés percebem isso, acabarão por não mamar, ou não mamar o adequado, porque não encontram precisamente os sinais de contingência necessários, não encontram o diálogo tónico necessário para mamarem bem. E, portanto, acabamos por estar a prejudicar o próprio crescimento do bebê. É importante distinguirmos. Aquilo que nós defendemos é o aconselhamento e apoio à amamentação. É distinto de imposição da amamentação. Não é? Temos princípios realmente por forma a que sejam as mulheres a decidir se efetivamente querem ou não amamentar e durante quanto tempo é que querem amamentar. Faça parte do seu processo de decisão. Tenho sentido em relação à amamentação, pessoalmente tive uma excelente experiência e digo-vos que ainda hoje amamento o meu bebê que tem 15 meses e fico muito feliz por poder fazê-lo e consegui amamentar o meu primeiro filho até aos 22 meses. Mas eu sinto que, efetivamente, quando as mães me chegam, elas sentem muito esta pressão de eu tenho que conseguir. E às vezes o nosso trabalho não tem que ser de ajudá-las a extrair leite mecanicamente, porque às vezes vamos para a extração mecânica e elas estão em stress, estão ansiosas e nós não conseguimos trabalhar com elas, mas temos que conseguir ouvir, perceber porque é que elas não conseguem amamentar, de que forma é que nós podemos ajudar. Portanto, a nossa comunicação com os enfermeiros tem que ser diferenciada e não pode ser nunca impositiva. E também temos que perceber que tipo de mães é que temos e às vezes pequenas abordagens que temos com aquela família são o ponto de viragem entre amamentar ou não amamentar. Eu tinha uma amiga minha com um nível de literacia elevado no que diz respeito às questões de saúde e ela dizia, ela era médica e portanto ela dizia, eu não vou amamentar mais porque eu não sei se ele mama ou não mama, porque eu não consigo controlar. E eu disse, olha para o bebê, vê como ele está consolado, ele dorme bem, ele está com um ar feliz, portanto o bebê não tem fome. E às vezes vamos ter, mesmo pessoas com um nível de literacia mais elevado, esta é controlar o que eles mamam e ter percepção no biberon é diferente do que amamentar. Mas temos sempre que trabalhar com elas no sentido de não tem que controlar tudo, não tem que quantificar. Olhem para o bebê, vejam como ele está bem. E só depois de eu lhe dizer isto, que era uma coisa tão evidente, é que ela refletiu e pensou realmente porque é que eu estou preocupada com estas questões. Mas às vezes nós ficamos a achar que efetivamente há uma poda láctea, que há outras questões inerentes à não amamentação e não nos centramos naquilo que é verdadeiramente a dificuldade desta mãe. Portanto, as entrevistas, o estar com as famílias nos diferentes contextos e perceber a essência faz toda a diferença depois para a nossa intervenção. Alguma questão? Queria só concluir então. Como falei há pouco, esta mesa centrou-se muito na promoção e na prevenção. Promoção na amamentação, no sentido de prevenir a asma, promover os laços, os vínculos entre a mãe e o filho e entre os diferentes elementos da família, as questões da alimentação que veio falar a professora Marina, promover hábitos de alimentação saudáveis, o consumo dos hortofrutícolas, no sentido preventivo depois da diabetes, da obesidade, a questão da prevenção dos maus tratos, intervirmos previamente na prevenção em contextos domiciliários e não intervirmos apenas quando já temos as situações consolidadas e já não podemos trabalhar na prevenção, temos de trabalhar noutra vertente e, portanto, acho que esta acima de tudo, vai a filosofia de cuidados é prevenção, ainda hoje falámos sobre isto,